Olá, gente alegre! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No programa de hoje, Venda e Resultado, eu vou tirar as suas principais dúvidas e ajudar a aumentar o seu faturamento e conquistar a sua independência financeira de forma mais rápida. Eu sou Ivanete Lessa, especialista em vendas. E no episódio de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para vender mais, mesmo com loja vazia. É isso mesmo, vender mais mesmo com loja vazia. Então, se você é lojista de confecções e calçados e se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque aqui tem muitas novidades relevantes para você, lojistas de confecções e calçados. É isso aí! No episódio de hoje eu vou revelar um segredo para vender mais, mesmo com loja vazia, e conquistar a sua independência financeira de forma mais rápida. E você deve estar se perguntando, o que é vender mais mesmo com loja vazia? Pois é, lojista de confecções e calçados, vender mais mesmo com loja vazia é transformar poucos clientes em vendas maiores. É ter estratégia muito bem definida que faça a sua loja aumentar o faturamento, ou seja, a loja não depende apenas de grande fluxo de pessoas entrando pela porta para vender mais. Hoje, muitos pequenos lojistas de calçados e confecções enfrentam essa dificuldade. E hoje, aqui no programa Venda e Resultado, eu vou te mostrar todo o passo a passo de maneira bem prática para você fazer isso, beleza? A primeira coisa que você precisa entender é que muitas pessoas confundem lojas vazias como sinônimo de fracasso ou que não vende, e não é bem isso. Desde que a loja tenha uma estratégia muito bem definida, ela pode ter pouco fluxo de pessoas dentro da loja e um alto fluxo de caixa. E agora eu te pergunto, qual a diferença fundamental entre uma loja com estratégia de varejo e uma sem estratégia? A diferença está na consistência, no planejamento e principalmente no resultado final. Enquanto a loja estratégica antecipa tendências, faz uso das tecnologias disponíveis, redes sociais, influencia o cliente na compra e faz uso da venda ativa, a loja sem estratégia apenas espera que o cliente decida comprar e fica exposta a todas as ameaças que existem no cenário atual. E aí você pode me perguntar, por que vender mais, mesmo com loja vazia, é importante? Vender mais, mesmo com loja vazia, é crucial, porque transforma cada visitante em uma oportunidade única de alta conversão, garantindo a sobrevivência e a rentabilidade do seu negócio, sem depender de alto fluxo de pessoas. Em um cenário onde o varejo físico se transforma em ponto de experiência, o sucesso depende cada vez mais da habilidade da equipe de vendas em encantar quem entra, do que do movimento na rua. Muitos lojistas acreditam que o principal problema das vendas é a falta de movimento na rua, mas a verdade é mais dura e ao mesmo tempo mais estratégica. Não é a quantidade de pessoas que entra, é o quanto você consegue vender para quem já está dentro. Existem lojas cheias que vendem pouco e lojas com pouco fluxo que faturam alto. A diferença está na estratégia de vendas, não apenas no movimento. Com menos pessoas na loja, a equipe pode oferecer um atendimento único, personalizado e consultivo, aumentando as chances de fechar a venda. Para aumentar a média de cada venda, você precisa fazer a venda adicional. Isso garante que cada cliente compre mais com você. Outro porquê que esse ambiente de menos movimento traz é a de qualificar melhor a sua equipe. Com tempo livre, a equipe pode treinar novas técnicas de atendimento de vendas, melhorando o desempenho e aumentando o seu faturamento. Além disso, vender mais com menos fluxos de pessoas ajuda a girar muitos produtos encalhados, evitando estoque alto e aumentando o seu fluxo de caixa. A loja física hoje é um ponto de relacionamento. A venda não acontece apenas com marketing, mas com gente atendendo gente. Vender mais com loja vazia significa treinar seu time para ser consultor, não o empacotador de produto. Pense nisso. E por que investir tempo e dinheiro nisso? Estou aqui falando de estratégia, conhecimento, e esta é uma das ferramentas mais úteis nos tempos atuais, em que qualquer negócio, por isso investir tempo e dinheiro em estratégia para vender mais não é gasto.
É o que separa uma loja que sobrevive de uma loja que cresce, lucra e cria estabilidade. E isso traz retorno para a sua empresa. Ouça esse porquê, afinal, irá lhe ajudar bastante em sua loja. O mercado recompensa quem é mais estratégico, não apenas quem tem o melhor produto. Muitos lojistas trabalham apenas reagindo. Esperam clientes entrar, fazem promoção sem planejamento, compram mercadorias por impulso, postam nas redes sociais sem objetivo, sem estratégia. A empresa fica dependente da sorte e do movimento da rua. Com a estratégia, o lojista passa a atrair clientes certos, aumentar o ticket médio, vender mais vezes para o mesmo cliente, criar previsibilidade de faturamento, atender melhor, comunicar melhor, criar experiência, aparecer mais, fidelizar mais rápido. Quem não investe em aprender como vender, perde espaço para concorrentes. Hoje o cliente tem muitas opções, tais como as lojas físicas, o Instagram, o WhatsApp, o Marketplaces e concorrentes mais preparados. E qual o melhor benefício de vender mais mesmo com loja vazia? É que você começa a sair da dependência do movimento da rua para faturar. Isso muda completamente o jogo do pequeno lojista. Quando o lojista aprende a vender mesmo em dias fracos, ele conquista algo muito valioso, a previsibilidade de vendas. E previsibilidade traz segurança, lucro e crescimento. Na prática, os benefícios são enormes, tais como mais faturamento sem precisar esperar dias bons, menos desespero quando o movimento cai, melhor aproveitamento dos clientes que entram na loja, aumento do ticket médio, mais lucro com o mesmo estoque, menos dependência de promoções e descontos, maior controle financeiro do negócio, equipe mais preparada e produtiva, capacidade de crescer mesmo em cidades pequenas ou em períodos fracos. O lojista que vende apenas quando a loja está cheia vive refém do fluxo. Já o lojista que aprende técnicas de abordagem, atendimento, persuasão, exposição de produtos, relacionamento e pós-venda, consegue transformar poucas oportunidades em muitas vendas. Exemplo simples: loja cheia, mas equipe despreparada, igual muito movimento e pouco resultado. Loja vazia, mas a estratégia certa, igual menos pessoas entrando, mas mais pessoas comprando. No varejo, o lucro não vem de quantidade de pessoas que entram, o lucro vem de capacidade de converter visitantes em compradores. Por isso, vender mais com loja vazia significa aprender a ganhar dinheiro pela eficiência da venda. Esse é o ponto onde o pequeno lojista sobrevive e entra no crescimento real. E por que essa estratégia com loja vazia consegue gerar benefício? Gera benefício porque o problema do varejo não é apenas quantas pessoas entram, mas sim o quanto você consegue transformar cada oportunidade em faturamento. Uma loja pode estar cheia e vender pouco, e uma loja com pouco movimento pode faturar muito quando existe estratégia. Os benefícios aparecem quando o lojista aprende a aumentar o valor de cada venda, a converter mais clientes que entram, a vender mais para clientes antigos, a criar desejo mesmo com grande fluxo, a usar atendimento e posicionamento para aumentar ticket médio, a depender menos do movimento da rua. Na prática, isso gera vários benefícios importantes, tais como: número 1, mais lucro com menos movimento. E quando você aprender a vender mais para menos pessoas, o lucro cresce sem precisar depender de grande fluxo. Exemplo: antes 50 pessoas entram e poucos compram. Depois, menos pessoas entram, mas pessoas compram e compram mais. O resultado é mais dinheiro no caixa. Número 2, menos dependência de datas comemorativas. Muitos lojistas só vendem bem no Dia das Mães, no São João, no Dia dos Pais, Black Friday, Natal, Ano Novo. Quem aprende a vender mesmo com loja vazia consegue vender bem o ano inteiro. Número 3, aumento do ticket médio. O cliente não compra apenas um item, ele leva também
combinações, acessórios, produtos complementares, itens de valores maiores. Isso faz a mesma quantidade de clientes gerar muito mais faturamento. Número 4, melhor aproveitamento do estoque. Produto parado é dinheiro parado. Quando a loja aprende técnicas de exposição, oferta, combinação, atendimento, gatilhos de compra, que são estímulos psicológicos que influenciam o cérebro a tomar decisões rápidas e automáticas, acelerando o processo da compra, o estoque começa a girar mais rápido. Número 5, redução da ansiedade do lojista. Um dos maiores sofrimentos do pequeno lojista é olhar a loja vazia e acreditar que o dia está perdido. Mas quando existe estratégia, o lojista entende que poucas vendas boas grandes podem valer mais que muitas vendas pequenas. O atendimento certo vale mais que quantidade. Relacionamento gera recompensa. Isso traz mais segurança emocional e financeira. Número 6. Fortalecimento da marca da loja. Quando a experiência de compra melhora, o cliente indica, volta mais vezes, compra com confiança, cria conexão emocional com a loja passa a ser lembrada mesmo em mercados competitivos. Então, a grande virada de chave é: o pequeno lojista mentalmente pensa, preciso de mais gente entrando, mas muitas vezes o que falta é estratégia de venda, abordagem, posicionamento, experiência, relacionamento, conversão. Por isso, vender mais mesmo com loja vazia gera muitos benefícios, porque a loja aprende a ganhar mais dinheiro usando inteligência comercial e não apenas movimento. E quais as vantagens de usar esse método? O método da loja vazia é uma estratégia focada em aumentar as vendas, mesmo quando o fluxo de clientes é baixo. A grande vantagem é que ele ensina o lojista a depender menos do movimento da rua e mais de processos inteligentes de venda, relacionamento e conversão. Aqui vou listar para vocês as principais vantagens do método loja vazia. Primeiro, mais vendas mesmo em dias fracos. A loja deixa de depender apenas do entra e sai de pessoas. Você aprende a gerar vendas através de atendimento estratégico, relacionamento com clientes, divulgação direcionada, vendas pelo WhatsApp e redes sociais. Resultado: a loja vende até em dias de pouco movimento. Segundo, aumento do faturamento sem precisar mudar de ponto. Muitos lojistas acreditam que o problema é a localização. Na prática, muitas vezes o problema está na abordagem, na vitrine, na comunicação, na falta de estratégia comercial. O método ajuda a vender mais usando a estrutura que você já tem. Terceiro, redução da dependência do movimento da cidade. Quando o lojista depende apenas do fluxo, chuva derruba vendas, crise derruba vendas, baixa temporada derruba vendas. Com o método, a loja passa a criar demanda ativa. Quarto, maior aproveitamento dos clientes que entram. Em muitas lojas entram 20 pessoas e apenas 3 compram. O método trabalha conversão, abordagem, gatilhos de compra, experiência de cliente, técnicas de fechamento. Isso aumenta o aproveitamento do movimento que já existe. Quinto, mais lucro sem aumentar custos fixos. Ao vender mais para os mesmos clientes, para os clientes atuais, você aumenta o ticket médio, vende mais itens por atendimento, melhora a margem. Tudo isso sem precisar de contratar mais funcionários, de ampliar a loja ou investir pesado em estrutura. E você começa a trabalhar a criação de clientes fiéis, porque o método incentiva pós-venda, relacionamento, atendimento memorável e encantador, acompanhamento do cliente. Resultado: o cliente volta mais vezes, indica a loja, compra sem precisar de promoção o tempo todo. Assim, o lojista não tem mais desespero quando a única estratégia é baixar preço, o lucro desaparece. O método loja vazia fortalece
o valor percebido, a experiência, a autoridade da loja, a conexão com o cliente. Assim, a loja compete menos por preço e mais por valor e passa a ter mais previsibilidade nas vendas, e o lojista deixa de depender da sorte. Com processos de divulgação, campanhas, relacionamento, recuperação de clientes, as vendas ficam mais constantes ao longo do mês e acaba por transformar vendedor em gerador de resultado. A equipe aprende a atender melhor, a converter mais, a criar relacionamento, a vender com estratégia. Isso aumenta produtividade e resultado por vendedor e gera uma mentalidade de crescimento no lojista. O maior benefício, muitas vezes, é a mudança de visão do lojista. Ele deixa de pensar: a loja está vazia, então não tenho o que fazer. E passa a pensar: mesmo com pouco movimento, existem várias formas de vender mais. Essa mudança cria um negócio mais forte, profissional e lucrativo. E você pode estar se perguntando: se eu não fazer uso dessa estratégia da loja vazia, o que acontece? Lojista, se você não fizer uso do método da loja vazia, ou seja, não aprender a vender mais, mesmo com pouco movimento, o mais provável é que a sua loja fique dependente de fatores que você não controla. As consequências geralmente aparecem assim: movimento fraco é igual a vendas fracas. Você passa a acreditar que só vende quando a rua está cheia ou em datas especiais. Dependência do fluxo: se chover, o mês apertar ou o movimento cair, o faturamento despenca. Estoque parado: produtos ficam encalhados, o capital trava e falta dinheiro para renovar mercadorias. Desconto vira vício: sem estratégia, o lojista tenta vender apenas baixando o preço, reduzindo o lucro e desvalorizando a loja. Equipe desmotivada: quando entra pouca gente e vende pouco, vendedores perdem energia e deixam de atender com intensidade. Concorrentes avançam, enquanto alguns lojistas aprendem técnicas de conversão, atendimento, vitrine, oferta e relacionamento. Outros continuam esperando o movimento melhorar. Lucro invisível: muitas lojas têm potencial para vender muito mais com os mesmos clientes que já entram hoje, mas perdem isso por falta de método. O método da loja vazia existe justamente para ensinar que não é apenas a quantidade de pessoas entrando na loja que define o faturamento, mas a capacidade da loja de converter, encantar e aumentar o ticket de cada atendimento. Vou dar um exemplo simples para você. Em uma loja A entra 100 pessoas e converte 10 vendas. Em uma loja B entra 30 pessoas e converte 15 vendas. A loja B vendeu mais com menos movimento. A grande mudança acontece quando o lojista para de pensar: eu preciso de mais gente entrando na loja, e começa a pensar: eu preciso vender melhor para quem já entra na minha loja. É aí que você faz a virada de chave e a loja começa a crescer mesmo em dias fracos, meses difíceis e cidades com pouco fluxo. E diante disso tudo, você deve estar se perguntando: qual é o melhor movimento, qual é o melhor momento para fazer a implementação da loja vazia em sua empresa de calçados e confecções? O melhor momento para implantar o método da loja vazia foi ontem. E o segundo melhor momento é agora, antes da sua empresa entrar em crise. Mas ainda dá tempo para fazer essa mudança em sua empresa, desde que seja rápido. Muitos lojistas esperam a loja encher para vender mais. O método da loja vazia ensina exatamente o contrário. Você aprende a aumentar faturamento mesmo com pouco fluxo. Nesse momento, o método vira uma ferramenta de sobrevivência e crescimento. Tem loja que vende a mesma coisa há anos. O método ajuda a destravar crescimento sem depender apenas de mais clientes entrando. Se você está passando dificuldades em função de vendas que diminuíram por causa da concorrência que cresceu, com novas lojas que abriram próxima da sua, o digital começou a roubar parte de seus clientes, marketplaces cresceram e os concorrentes abaixaram os preços, então você tem que mudar o quanto antes, para não correr risco de desaparecer do mercado.
O método da loja vazia ajuda a sua loja a competir por valor e experiência e não apenas por preço. Isso fortalece o seu posicionamento, relacionamento, percepção de valor e fidelização. Você vai querer continuar trabalhando muito e ganhando pouco? A maioria dos lojistas trabalham o dia inteiro, vivem cansados, mas o lucro não acompanha. Já o método da loja vazia busca eficiência e por isso vende mais. O maior erro do lojista é esperar a situação piorar para mudar. Quanto antes você fazer essa mudança, mais rápido os resultados aparecem. Menos é a pressão financeira e maior a vantagem sobre os concorrentes. Vamos lá? Faça essa mudança em sua loja agora. É só seguir o passo a passo que estou lhe ensinando e você terá resultados que transformarão o seu negócio. Eu acredito em você. Eu vou ensinar para você como fazer essa implementação, esse novo método na sua loja de confecções e calçados. Eu vejo que os lojistas mais erram ao implantar um novo método para aumentar as suas vendas, porque geralmente ficam apenas na ideia e esquecem da execução diária. O problema quase nunca está no método em si, está na forma como ele é aplicado. E os erros mais comuns são: número 1, querer resultado rápido demais. Muitos lojistas implantam uma estratégia hoje e querem aumento imediato nas vendas. E quando isso não acontece, eles desanimam, abandonam o método, voltam para o jeito antigo. Toda estratégia precisa de repetição, precisa de ajustes, de treinamento, de consistência. Venda no varejo funciona no acúmulo. Número 2, não treina a equipe. Esse é um dos maiores erros. O dono entende o método, mas os vendedores não entendem, não acreditam, não aplicam corretamente. Qual o resultado? Atendimento confuso, baixa conversão, cliente inseguro. Nenhuma estratégia funciona sem equipe alinhada. Número 3, mudar o método toda semana. Algumas lojas vivem trocando de promoção, de abordagem, de estratégia. Isso destrói consistência. O cliente percebe quando a loja não tem identidade, não tem posicionamento, parece desesperada para vender. Número 4, focar só em preço. Muitos lojistas acreditam que aumentar vendas significa dar desconto, baixar margem, fazer liquidação. Isso é perigoso. Loja que vive de desconto perde lucro, acostuma mal o cliente, desvaloriza o produto, cria dependência da promoção. Venda forte vem de experiência, de atendimento desejado, de confiança, de percepção de valor. Número 5, não acompanhar os números. Implantar um método sem medir resultados é trabalhar no escuro. A loja precisa acompanhar a taxa de conversão, o ticket médio, a quantidade de pessoas por atendimento, produtos mais vendidos, horários de maior venda, desempenho dos vendedores. Sem números não existe melhoria, não existe estratégia, só existe tentativa. Número 6, não ter processo. Muitas lojas trabalham no improviso. Cada vendedor atende de um jeito, cada um oferece produtos diferentes, ninguém segue padrão. Método sem processo vira bagunça. Lojas que crescem criam roteiro de atendimento, padrão de abordagem, sequência de vendas, metas claras. Número 7, abandonar o pós-venda. A maioria das lojas só pensa em vender hoje. Mas quem cresce de verdade pensa em fidelizar, em fazer o cliente voltar, em criar relacionamento. O pós-venda aumenta recompra, indicação, confiança, valor percebido. Número 8, não preparar a loja para o método. Muitos querem vender mais, mas a loja está desorganizada, mal iluminada, com vitrine fraca, estoque bagunçado, atendimento lento. Nenhum método sobrevive em uma operação desorganizada. Número 9, desistir antes do resultado aparecer. Esse talvez seja o erro mais fatal. A maioria desiste
cedo demais, sem ajustar, sem persistir, sem analisar os erros. Quem vence no varejo normalmente não é quem começa melhor, é quem mantém consistência por mais tempo. Número 10. Maior erro de todos. O maior erro é acreditar que existe uma fórmula mágica, uma técnica milagrosa, um método instantâneo. O que realmente aumenta vendas em lojas de calçados e confecções é a combinação de estratégia, consistência, treinamento, gestão, atendimento, posicionamento, acompanhamento diário. Método sem execução não gera resultado. E aí vem a pergunta: por onde começar a vender mais mesmo com loja vazia? Começar por mudar sua atitude, lojista, e de toda a sua equipe. Pare de esperar o cliente entrar. O maior erro é ficar assistindo o movimento cair. Quem vende mais, mesmo com pouco fluxo, aprende a gerar contato, criar relacionamento, ativar clientes antigos, aumentar o ticket de quem entra. A venda deixa de depender da sorte. Organize sua base de clientes. Esse é o ponto inicial mais importante. Você precisa ter nome, WhatsApp, histórico de compra, numeração, preferência, frequência de compra, porque o dinheiro da loja normalmente está nos clientes antigos esquecidos e não apenas nos novos clientes. Sem cadastro, você perde vendas todos os dias. Transforme o WhatsApp em ferramenta de vendas. Muitos lojistas usam o WhatsApp errado. Só respondem preço, mandam fotos sem estratégia, não fazem acompanhamento. O correto é usar para relacionamento, prova social, lançamento, recuperação de clientes, pós-venda, ofertas direcionadas. Hoje, uma loja pequena consegue vender muito sem depender do movimento físico quando domina isso. Treine abordagem e atendimento. Quando entra pouca gente, cada cliente vale ouro. Então você precisa criar conexão, aumentar a conversão, aumentar a ticket médio. Pouco movimento exige atendimento forte. Uma loja vazia com atendimento excelente vende mais que uma loja cheia com atendimento fraco. Trabalhe a exposição estratégica. Não é quantidade de produto, é percepção de valor. Comece organizando a vitrine, a iluminação, os setores, os produtos em destaque, a combinação de peças, a comunicação visual. Loja bagunçada afasta compra por impulso. Crie campanhas simples toda semana. O lojista que vende mais nunca fica parado. Faça ações semanais de condição especial, kits, combos, liquidação, novidades, indicação premiada, prova social. O segredo é manter a loja viva. Pare de focar só em vender barato. Desconto não resolve loja vazia. O que resolve é relacionamento, é percepção de valor, é confiança, é experiência, é recorrência. Quem vive só de promoção entra em guerra de preço e perde margem. O que você, lojista, precisa entender é que o método vender mais mesmo com loja vazia não começa no marketing. Ele começa em mentalidade, em processo, em relacionamento, em conversão e em estratégia diária. E como você deve se organizar para vender mais, mesmo com loja vazia? A verdade é que lojas lucrativas aprendem a transformar pouco movimento em alta conversão. O segredo é organizar sua operação para vender melhor para quem já entra. Então, comece por organizar a sua mente como empresário. O primeiro erro do lojista é agir no improviso. Quem vende pouco, normalmente, não acompanha números, não tem metas, não treina a equipe, não controla estoque, espera o movimento melhorar. Quem vende mais com loja vazia trabalha com estratégia. Você precisa parar de administrar pela emoção e começar a administrar pelos indicadores. Depois defina uma meta clara de vendas. Não basta dizer quero vender mais.
você precisa saber quanto precisa faturar, quantas vendas precisa fazer, qual ticket médio precisa atingir, quantos atendimentos precisa converter. Exemplo, meta mensal, R$50 mil, ticket médio, R$250, necessidade, 200 vendas no mês. Assim tudo fica mensurável. Organize o atendimento. Loja vazia exige atendimento forte. Quando entra um cliente, ele precisa ser bem recebido, bem conduzido, bem atendido, bem apresentado aos produtos, bem estimulado a comprar mais. O pequeno lojista perde vendas porque atende rápido demais. Não cria conexão, não faz perguntas certas, não oferece complemento, não conduz o fechamento. Em loja vazia, cada cliente vale ouro. Crie um processo de vendas, não dependa do talento natural do vendedor. Tenha um padrão de abordagem, de descoberta da necessidade, de apresentação, de prova de valor, de quebra de objeção, de fechamento e de pós-venda. Quem vende mais possui processo. Organize o estoque inteligentemente. Muitas lojas estão cheias de produtos e vazias de vendas. Você precisa identificar produtos que não vendem, eliminar mercadoria parada, destacar campeões de venda, trabalhar mix estratégico, evitar compras emocionais. Estoque parado destrói lucro. Use o WhatsApp todos os dias. Hoje, vender não depende apenas do cliente entrar na loja. Você precisa chamar clientes antigos, divulgar novidades, criar relacionamento, enviar ofertas, fazer pós-venda, gerar retorno. O WhatsApp virou extensão da loja. Organize sua vitrine para conversão. A vitrine não deve ser apenas bonita. Ela precisa chamar atenção, despertar desejo, destacar produtos certos, comunicar preço, gerar entrada. Vitrine fraca reduz movimento. Treine sua equipe constantemente. Equipe sem treinamento atende mal, perde vendas, não sabe argumentar, não sabe fechar. Treinamento aumenta conversão, ticket médio, confiança, produtividade. Lojista que cresce treina continuamente. Acompanhe os números diariamente. Você precisa controlar a quantidade de atendimentos, a taxa de conversão, o ticket médio, os produtos mais vendidos, os vendedores que mais convertem. O que não é medido não pode ser melhorado. Pare de depender do movimento. Esse é o maior segredo. Lojas comuns dependem de fluxo e lojas inteligentes dependem da estratégia. Enquanto uns reclamam da loja vazia, outros melhoram o atendimento, aumentam conversão, vendem pelo WhatsApp, fidelizam clientes, aumentam o ticket médio e crescem mesmo com pouco movimento. Vender mais, mesmo com loja vazia, não é sorte, é organização. Quando você organiza o atendimento, a equipe, o estoque, as metas, a divulgação, os processos, o relacionamento, sua loja começa a vender mais, mesmo sem aumento de fluxos de clientes. Porque o problema da maioria das lojas não é falta de clientes, é a falta de estratégia. E você pode me perguntar, você tem um exemplo de como fazer isso? Sim, vou te mostrar um exemplo simples e prático de como aplicar o método Vender Mais, mesmo com loja vazia, em uma loja de confecções e calçados. Exemplo prático, cenário. Uma loja recebe 20 pessoas por dia, fecha apenas 4 vendas, ticket médio de R$120 por venda. Resultado, 4 vendas vezes 120 gerou R$480 por dia. O lojista pensa, preciso trazer mais gente para dentro da loja. Mas o método da loja vazia trabalha primeiro em conversão, em ticket médio, em atendimento, em relacionamento, em recompensa. Passo 1. Nova abordagem. O vendedor passa a fazer perguntas estratégicas. Você procura algo para trabalho ou passeio?
Quer conforto ou algo mais elegante? Você prefere modelo que combine com várias roupas? Agora o cliente sente atendimento consultivo. Resultado: antes 20 clientes, 4 vendas. Depois 20 clientes, 7 vendas, sem aumentar o movimento. Passo 2. Aumentar o ticket médio. Antes, clientes compram apenas um tênis de R$ 120. Nova estratégia. Vendedor complementa meia, palmilha, bolsa, cinto, camiseta, mala, jaqueta, segunda peça. Resultado: ticket sobe de R$ 120 para R$ 190. Agora, 7 vendas a R$ 190 gera R$ 1.330 por dia. O que antes era R$ 480 passou a ser R$ 1.330. A loja praticamente triplicou o faturamento sem aumentar o fluxo. Passo 3, criar experiência, o que a maioria faz. Só tenta vender. O que o método faz? Faz o cliente se sentir importante, lembrado, bem atendido, confortável, seguro na compra. Pequenos detalhes que fazem grande diferença. Chamar pelo nome, oferecer água, elogiar combinações, mostrar opções completas, acompanhar até o caixa. Passo 4. Capturar clientes. Toda venda precisa gerar relacionamento. Pedir o WhatsApp, Instagram, autorização para mandar novidades. Depois da venda, enviar novidades, reposição, promoções, lançamentos. Resultado final: antes dependia de movimento, depois vende melhor com o movimento que já possui. E agora, para finalizar, vou revelar o segredo do método como vender mais mesmo com loja vazia. A maioria dos lojistas tentam aumentar o fluxo de clientes, mas poucos trabalham a conversão, a experiência, o relacionamento, o ticket médio e a fidelização. Então, lojista de confecções e calçados, se você entende que esse conteúdo é relevante para você, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e fique atualizado.